Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Isaías, capítulos 46 a 48. Desde a segunda metade do capítulo 45, nós temos visto uma série de comparações do Senhor com os ídolos. O Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso que executa o seu propósito, tem sido engrandecido em contraste com os ídolos que são fruto da imaginação do homem, da criação do homem. E novamente, agora no capítulo 46, o Senhor reforça que ele é incomparável. Os ídolos são feitos pelos homens e também são carregados pelos homens. São colocados sobre os ombros dos homens e carregados até a posição em que devem estar. O Senhor, por outro lado, é quem sustenta o seu povo. O Senhor é aquele que até a velhice será o mesmo, aquele que fez o seu povo e o carregará. Ele é quem carregará e levará o seu povo, salvando-o do juízo. O verso 5 é central para o entendimento desse capítulo. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? O Senhor é incomparável. Enquanto muitos idólatras gastam ouro da bolsa, pesam a prata em balança e fazem ídolos, o Senhor é incomparável. Os idólatras gastam ouro da bolsa, pesam a prata, fazem um ídolo, e quando recorrem a esse ídolo, ele nada pode responder, ele não pode livrar ninguém da tribulação. Mas o seu povo deve se lembrar de que ele é o Deus que fez as coisas passadas, é o Deus que é incomparável, um Deus em que não há nenhum outro Deus que possa se comparar a ele. Ele é quem diz, o seu conselho permanecerá em pé e fará toda a sua vontade. Por isso, ele é totalmente outro, totalmente superior aos ídolos falsos. Após apresentar a grandeza do Senhor em comparação com os deuses da Babilônia, o Senhor mesmo anuncia o juízo contra a Babilônia. Os versos 1 a 4 do capítulo 47 introduzem a humilhação da Babilônia. Os versos 5 a 11 mostram justamente porque serão julgados. A Babilônia era arrogante. Ela foi usada pelo Senhor. O Senhor entregou o seu povo nas mãos da Babilônia por conta do juízo dele contra o seu povo por terem quebrado a sua lei. Porém, a Babilônia se sentia orgulhosa do que fez. Por isso, o Senhor trará contra a Babilônia humilhação e vergonha. Na linguagem profética, ela terá perda de filhos e viuvez, será humilhada e envergonhada. E ninguém poderá evitar tal juízo. Por mais que a Babilônia faça negócios e procure alianças, é isso que acontecerá com aqueles com quem a Babilônia se fatigou, com quem a Babilônia procurou negócios. Como declara o versículo 15, eles se dispersarão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Não haverá ninguém para salvá-la. O capítulo 48 é o clamor final do Senhor ao seu povo. Agora que a Babilônia está prestes a cair, o Senhor expõe a hipocrisia da religiosidade de Israel. O povo, por mais que dissesse que carregava o nome do Senhor, andava em uma religião de aparência e não de verdade. Por isso, o Senhor reafirma os seus juízos e também as suas promessas que foram anunciadas anteriormente. O Senhor cumprirá a sua palavra, mas antes disso agirá com disciplina para que o seu povo seja purificado dessa falsa fé no Senhor, dessa falsa confiança no Senhor. Após essa purificação, o Senhor ordena ao seu povo: saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus, anunciem isto com voz de júbilo, proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Nesses capítulos, novamente o Senhor se reafirma. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é totalmente distinto dos ídolos que são impotentes e que nada podem fazer por aqueles que o servem. Os ídolos são carregados, mas é o Senhor quem carrega o seu povo, é quem o salva, ao contrário dos ídolos que nada podem fazer para salvar o seu povo. E o Senhor provará isso fazendo mais uma das obras, que se assemelham àquelas que ele fez no passado. O Senhor destruirá a Babilônia. E isso será para a libertação do povo de Israel, demonstrando a sua fidelidade, o seu amor pelo seu povo. O Deus que disciplina o seu povo também o restaura. Agora, purificados, serão retirados da Babilônia e conduzidos para a habitação do Senhor.
Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. Essas foram as palavras do Senhor a João, o apóstolo, que registrou essas palavras em Apocalipse, capítulo 18, verso 4. A visão de João se assemelha ao contexto da fala de Isaías. O Senhor derrubará a Babilônia. A queda da Babilônia será o chamado para que o povo de Deus saia do meio dela, para que o Senhor fuja do meio dos caldeus. Dessa maneira, nós observamos que esse texto de Isaías serve como um apontamento, como uma seta que indica a vitória final de Cristo. Aquilo que Isaías descreveu da queda da Babilônia será plenamente consumado no retorno de Cristo, quando ele definitivamente derrubar o pecado, quando o pecado for extinto desse mundo e o Senhor começar a julgar os vivos e os mortos. Naquele dia, o Senhor retirará o seu povo do meio desse mundo de pecado. Ele purificará de forma definitiva o povo que agora vive pelo seu nome, pela sua glória, o povo que testemunha do seu nome. O que queremos dizer é que o texto de Isaías, que fala sobre a queda da Babilônia, o contraste do Senhor em relação à Babilônia, é justamente um anúncio da obra grandiosa de Cristo, de como Cristo triunfará no fim dos tempos, trazendo salvação consumada ao seu povo. Até lá, somos chamados a vivermos em confiança no Senhor. Sabemos que o Senhor é totalmente outro, ele é distinto dos falsos deuses. Enquanto os idólatras carregam seus deuses, carregam suas imagens, o Senhor é aquele que carrega o seu povo, e por isso podemos ter a convicção de que aquele que começou a boa obra em nós irá consumá-la até o tempo final. De que o Senhor, que nos comissionou para testemunharmos a sua obra, estará conosco até a consumação dos séculos. Portanto, sejamos fiéis ao Senhor, em testemunho e em vida. Que nós continuemos vivendo o Evangelho em santidade para a glória de Cristo e também testemunhando da sua grande obra salvadora, a fim de que aqueles que pertencem ao seu aprisco sejam chamados e trazidos pela sua graça, para também serem testemunhas de Cristo.